mais uma aula para a gente. Eu vou falar sobre um achado que pode ser, eu diria, não tão comum, mas pode ser documentado durante a avaliação ecocardiográfica da insuficiência mitral, que pode gerar uma certa confusão na hora de graduar e avaliar a repercussão dessa disfunção valvar. Quando a gente está avaliando o refluxo mitral, a gente avalia uma série de condições, né, relacionadas à morfologia do jato, a profundidade em que ele atinge no átrio esquerdo, a relação dele com a área do átrio esquerdo, velocidades, padrão de curva de fluxo. Então, tudo isso a gente usa para avaliar a gravidade dessa disfunção valvar, mas para isso a gente precisa ter esse jato bem caracterizado. Né? Nesses dois exemplos, a gente vê um caso de insuficiência mitral leve, um caso de insuficiência mitral importante, mas aqui a gente percebe que há nitidamente um jato com aqueles seus componentes bem documentados. E aí, dá para a gente fazer essa análise morfológica, características, as medidas e aí o grau de repercussão. Mas acontece que em algumas situações a gente vai avaliar o refluxo da válvula mitral e a gente se depara com essa situação. Você não tem aquele jato bem documentado, você tem essa área meio que em arco, com aliase, em região de alta velocidade, e aí a gente não vai conseguir empregar aquelas medidas clássicas, aqueles parâmetros que habitualmente a gente utiliza, como medida de vena contrátil, a curva do padrão de fluxo aqui não vai ficar bem delimitada, então às vezes você não consegue fazer a integral do refluxo para fazer o PISA, você não tem aquela zona de convergência, né? Enfim, é uma situação que realmente vai dificultar. E a gente precisa entender o que é isso, né? Isso aí nada mais é do que um artefato de feixe lateral, também conhecido como splay collar. O que é? Bem simples. Quando o transdutor ele emite os feixes de ultrassom para aquela estrutura que a gente está investigando, né? Ele vai ter um feixe principal, que é aqui documentado como ML, mas também feixes laterais. Então, esse feixe bate na estrutura e retorna para a gente como uma imagem. E aí acontece que quando a gente está fazendo uma avaliação de uma estrutura, a gente faz a varredura, então com frequência a gente faz movimentos de angulação no transdutor. Então esses feixes laterais, eles vão bater em alguma estrutura que é ecodensa, então o feixe principal está aqui angulado para essa região, o feixe lateral identificou essa estrutura ecodensa, essa imagem vai voltar e vai ser refletida, né? E o aparelho ele interpreta como sendo uma imagem proveniente desse feixe principal. E aí ele vai gerar um padrão em arco de imagem, né? Então, à medida que a gente vai fazendo a nossa varredura, angulando, veja que você tem essa aparência em arco, vai gerando esse artefato conhecido como splay collar. Ele é um artefato que vai dificultar, como eu disse, a análise através dos parâmetros convencionais. E aí pode gerar muitos erros de graduação, porque na maioria das vezes ele vai resultar em parâmetros que indiquem uma disfunção, uma regurgitação mitral leve. E na verdade a gente sabe que isso não acontece. Esse estudo aqui ele avaliou uma série de pacientes, ele pegou 100 pacientes que tinham insuficiência mitral leve, com 100 pacientes que tinham insuficiência mitral importante, e foram avaliar a incidência, ou a prevalência, enfim, do splay collar. O splay collar esteve presente em apenas 16 pacientes, 16% dos pacientes que tinham um refluxo valvar leve, enquanto que nos pacientes que tinham um refluxo importante, 81% deles apresentavam esse padrão. Então, isso aí, por esse estudo, conclui, né, eles foram fazer o estudo transesofágico desses pacientes, que quando na presença do splay collar, esse refluxo vai ser pelo menos moderado. Então, é um detalhe que a gente precisa ficar atento, tá bom? Era isso que eu queria dizer. Vamos nessa. Até a próxima.